Teve mais mico também da Carol de Toni, a deputada desprovida de inteligência, né, gente? Vamos ver o vídeo primeiro, depois eu vou ler a notícia aqui para a gente dar o contexto. Mas olha só o que aconteceu. Maioria, desculpa interromper. Até porque... Não deveria estar falando em nome da maioria, porque não é vice-líder da maioria, deputado. Mas vamos respeitar as regras do regimento da casa. Eu vou convidar aqui o professor... Eu vou convidar aqui o professor José Geraldo aqui. Prossiga, deputado Valmir. Senhor presidente... Não sabe contra-argumentar, tem que vir com apelo, né? Que nem o professor que você se refere. Apelando. O professor que ela se refere foi o cara que deu esse sabão aqui na Carol de Toni. Vamos ver juntos de novo. Em respeito à deputada, porque, na verdade, ela não me fez pergunta nenhuma, né? Eu só queria dizer assim, Otávio... Espera só um minutinho, A solidão diz que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. E pensando assim, a senhora fala desse povo todo, né? Eu fico pensando, eles aqui assistindo essa reunião, né? Assistindo essa reunião, em função das assembleias que o senhor viu, todo mundo fala, todo mundo... Como é que eles representam na cognição deles o civilizado de uma reunião como essa, que discute questão de ordem, que discute o deputado está obstruindo, não sei o quê. O governador viu teologia da libertação, não foi? Não marxista, nem adeptos da teologia da libertação, é a teologia do povo, que é do padre Herrera, que orienta o padre Francisco. Não vi isso, né? Não vi isso. Mas eu agradeço, deputada. Eu vou mudar meu foco de visão para enxergar essa percepção. Só pedir para ver as estatísticas concretas do DOR, do TCU, do INCRA, estatísticas reais, e não do seu mundo subjetivo. Tá bom, deputada. Não, ele me ofendeu, presidente, ele me ofendeu. Claro que ofendeu, chamou a Carol de Toni de burra, né? De um jeito elegante, porque o professor José Geraldo é um pesquisador muito sério da UNB e mandou muito bem na questão da área de pesquisa dele. Mas vamos ler a notícia aqui. Carol de Toni se irrita com o deputado que ameaçou chamar o professor e é alvo de gargalhadas. Valmir Assunção tirou a bolsonarista do sério ao invocar o professor José Geraldo de Souza Júnior, que impôs a ela humilhação histórica na Câmara. A deputada federal Caroline de Toni voltou a ser alvo de chacota na Câmara nesta terça-feira, dia 20 de junho, durante sessão na Comissão Parlamentar de Inquérito, que busca criminalizar movimentos de ocupação e moradia, que vem sendo chamada de CPI do MST. A bolsonarista se irritou ao ser confrontada pelo deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, que é militante de movimento social. Em dado momento da sessão, Carol de Toni interrompeu uma fala de Assunção. Desculpe interromper, mas não deveria estar falando em nome de uma maioria, porque não é vice-líder da maioria. Vamos respeitar as regras do regimento da casa. O deputado petista, então, deu uma resposta econômica mais suficiente para tirar Carol de Toni do sério. Vou convidar o professor José Geraldo aqui, disparou Valmir Assunção, arrancando gargalhadas dos demais parlamentares presentes na comissão. Assunção, ao citar José Geraldo, se referiu ao professor doutor em Direito da UNB, Universidade de Brasília, especialista em Sociologia do Direito e Direito Constitucional, José Geraldo Souza Júnior, que em sessão da CPI do MST, na última semana, impôs uma humilhação histórica a Carol de Toni ao questionar a cognição da deputada. Pois é, ficou braba. Humilhação histórica. Carol de Toni, em sessão da CPI do MST,
em 14 de junho, pediu a palavra e despejou um caminhão de clichês contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, encerrando sua grotesca participação sem sequer formular uma pergunta ao participante da sessão. O presidente da comissão, o deputado tenente coronel Zucco, do Republicanos, mesmo tendo percebido que não havia questionamento, passou a palavra para o professor José Júnior, que resolveu dar uma breve declaração sobre a fala da jovem bolsonarista. Em respeito à deputada, porque na verdade ela não me fez pergunta nenhuma, né? Eu só queria dizer assim: Otávio Paz, em O Labirinto da Solidão, diz que quando Cristóvão Colombo chegou, os indígenas não viram as caravelas. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê, o teores é aquele que vê. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho muito o que discutir com a deputada, porque sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora não vai ver, não é o que existe, mas o que a senhora recorta da realidade. A realidade recortada por um processo cognitivo de historicização. Então eu não posso discutir um tema que contrapõe uma visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Falou com certo bom humor o Geraldo, então, o professor José Júnior. Então ela foi chamada de burra, né? De um jeito bem estiloso, mas ela foi chamada aí de pessoa extremamente limitada, que é o que essa Carol de Tony e esses bolsonaristas, como esse Felipe Barros, são o que eles são, né? Uma cambada de burros, de gente que merece passar vergonha mesmo, especialmente numa CPI em que eles querem criminalizar movimentos sociais.